Sejam bem-vindos ao 6º nível de Jumanji. Atenção, se você está vendo esse vídeo é porque eu vim do futuro para te avisar que se você sobreviveu a 2020, você terá direito à vitória vitalícia em todas as partidas que você entrar na sua vida. Fala galerinha, vamos ao que interessa. Se não bastasse toda essa crise política, econômica, sanitária no mundo causada pelo novo coronavírus, a gente tem o surgimento do Grupo Anonymous, né? Um coletivo de hack ativistas que está se manifestando na internet contra os governos dos Estados Unidos e do Brasil. O surgimento desse grupo promete muitas revelações. Ele aconteceu aí na madrugada do dia 31 de maio, logo após uma série de manifestações contra a polícia dos Estados Unidos, mais precisamente contra a polícia de Minneapolis, onde foi morto, né, o George Floyd, que foi um cara que foi asfixiado por um policial, um cara negro que foi asfixiado por um policial branco, e esse caso aí gerou uma repercussão mundial e a movimentação, né, de protestos antifascistas. E esse grupo, ele vem reaparecendo, ressurgindo num momento de muita efervescência social, de muita ebulição, onde todo mundo tá aí com os ânimos à flor da pele, realmente protestando e indo contra toda essa violência policial que tem sido causada ao longo dos anos por governos autoritários. E antes da gente explicar um pouco do Anonymous, o que eu preciso é fazer um panorama sobre essa questão da violência policial, porque a gente tem lutado contra isso, a gente tem falado muito sobre isso na mídia, mas a gente precisa entender o contexto sociológico de todo esse problema. E para isso eu vou recorrer a Max Weber, que é um sociólogo que ele traz pra gente o conceito do Estado. Ele traz pra gente o Estado, ele utiliza o monopólio da violência. O Estado é uma instituição que tem esse monopólio da força legítima para manter a ordem na sociedade, certo? E o que a gente precisa ter em mente agora? É que a partir do momento que o Estado tem a força policial, ele detém essa força legítima, a força policial, a instituição polícia, ela passa a ter duas faces. Ao mesmo tempo que ela é responsável por manter a ordem, evitar o caos, a criminalidade, a gente também tem uma linha muito tênue entre isso e o excesso de violência. O abuso de poder pela violência física, através da violência física. E é isso que a gente tem visto no mundo, é isso que a gente tem visto principalmente no Brasil, né? Nos Estados Unidos também, a gente vê bastante isso na mídia. Por quê? Nós temos um problema muito grande quando a gente fala de violência contra os negros. A gente vê que muitas pessoas, muitas vítimas foram feitas negras durante esse tempo. Aconteceu com a menina Agatha, aconteceu com o João Pedro no Rio de Janeiro e agora com o George Floyd lá nos Estados Unidos. Então, assim, são coisas que estão em evidência na mídia e precisam ser faladas, precisam ser cobradas e discutidas. As políticas públicas a respeito disso precisam acontecer, precisam mudar. É revoltante o que está acontecendo. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente começa a ver isso, a gente tem que ter muito em mente essa questão da dualidade, dessa dicotomia, que existe uma linha muito tênue, né, entre o excesso de violência, o uso intencional da violência contra as classes menos favorecidas, porque o que a gente tem impressão às vezes é de que a polícia quer proteger a elite dos mais pobres. Então, a partir do momento que você vê uma pessoa que é menos favorecida, que está em situação tá numa classe social mais baixa, tipo, isso vira uma ameaça. A polícia enxerga isso como uma ameaça à elite. E aí acontece a questão do abuso de violência, né, do abuso de autoridade. É um absurdo, isso tem que mudar, a gente não tem como fechar os olhos para isso, realmente não tem como fazer isso. E um dado interessante, que mesmo com a diminuição da criminalidade, mesmo com o isolamento social, uma matéria publicada no El País aponta que
290 pessoas morreram vítimas de ataques policiais no Brasil durante esses últimos 2 meses. Então a gente tem aí um dado que é muito preocupante. As pessoas estão morrendo por policiais, os policiais estão matando pessoas, estão matando negros. E isso é realmente super, super sério, é muito sério. E o Anonymous, então, ele surgiu nesse contexto de protesto. Eles quiseram se posicionar contra, né, todo esse sistema, instigar mesmo a revolta do pessoal para que fossem às ruas, para que se manifestassem, para que cobrassem uma solução efetiva, uma mudança nessa estrutura toda, e justiça, a palavra é justiça. O Anonymous, eles vieram com esse conceito de justiça. Então a gente tem um ressurgimento do Anonymous nesse contexto de bastante efervescência, né? Bom, o Anonymous foi um grupo que surgiu em 2003 e a princípio eles não tinham essa pegada de ativismo sociopolítico, de liberdades individuais. Depois eles vieram com essa faceta, né? A gente sabe que eles protagonizaram momentos importantes da história recente, né? Da história, pelo menos nos últimos 10 anos. Em 2011, eles derrubaram os sites do governo da Tunísia. Em 2013, o Anonymous do Brasil vazou alguns documentos do vice-presidente, do então vice-presidente Michel Temer e da presidente Dilma, na época em que o contexto político estava extremamente turbulento. Do Anonymous, o símbolo do Anonymous é a máscara inspirada em Guy Fawkes, que é um revolucionário do ano de 1600. Esse revolucionário, ele foi mencionado e inspirou o filme V de Vingança, que é uma adaptação da história em quadrinhos de Alan Moore. Ele foi um filme que teve um sucesso muito grande porque o protagonista, ele era um revolucionário também que lutava contra o autoritarismo do governo inglês. Então a gente vê que esse protagonista, né, denominado V, ele usava da violência, utilizava de ataques que havia sido catastrófico, que havia sido desumano. Então, é muito importante a gente fazer essa similaridade, mostrar essa similaridade, entender por que o Anonymous utiliza a máscara do Guy Fawkes. Na verdade, é uma inspiração no filme V de Vingança. A polêmica toda se deu a partir do momento que o Anonymous revelou o suposto envolvimento de Donald Trump com uma rede de tráfico de menores. E essa informação veio logo após um documentário na Netflix, o lançamento de uma obra na Netflix, que fala sobre um financista milionário aí que foi condenado por fazer parte de todo esse esquema, de liderar todo esse esquema de tráfico de menores lá nos Estados Unidos. E aí algumas informações divulgadas pelo grupo Anonymous revelam que esse financista, ele estaria muito próximo de personalidades influentes, pessoas que têm muito dinheiro, e entre elas Donald Trump estaria no meio. Agora vocês imaginam o quanto isso não deu polêmica. Dos filhos do Jair Bolsonaro divulgaram dados também do ministro da Educação, Abraham Weintraub, e da ministra de Direitos Humanos, a Damares Alves. Bom, paralelo a tudo isso, o site da polícia de Minneapolis foi supostamente invadido também pelo Anonymous. Uma base de dados aí de e-mails e senhas de membros que seriam da polícia também, do departamento da polícia de Minneapolis, também estariam circulando na cidade, e eles também atribuíram isso aos Anonymous. Então tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, tá? Um site de uma pequena agência da ONU, ele virou uma espécie de memorial para o George Floyd, tá? E também atribuíram isso ao Anonymous. Só que na verdade, nada foi confirmado ainda. Tudo isso tem sido especulação. Nesse momento, a gente tem também a reação das autoridades, tanto as autoridades norte-americanas quanto as autoridades brasileiras. Os filhos do presidente já se pronunciaram no Twitter, do presidente Jair Bolsonaro já se pronunciaram no Twitter, falando que é uma atitude criminosa, que os Anônimos, eles não estão querendo fazer nada de bem para a sociedade, que não estariam aí, gente, aparecendo na calça de pijama agora, então vocês me desculpem, finjam demência. Eles acreditam que não é essa maneira de manter a ordem, que isso não é um protesto pacífico, que isso é crime, enfim. E aí,
depois que os dados dos ministros, né, e dos filhos do presidente foram publicados pelo Anonymous, o Abraham Weintraub já se pronunciou falando que querem nos calar e que eles, na verdade, existe um grupo que está querendo calar o governo, que está querendo ofender a família patriota, a família tradicional e toda aquela coisa, né? Então a gente sabe que os nervos estão à flor da pele. Além disso tudo, a gente tem um paralelo, né, ao surgimento do Anonymous, a gente tem também pessoas indo para as ruas e pedindo, né, essa justiça, essa mudança no sistema. E aí a gente tem também o presidente Donald Trump declarando esses protestos como movimentos terroristas. Tudo isso se configura num contexto extremamente turbulento no meio de uma pandemia, tá? Não se esqueçam disso. Tudo isso está acontecendo no meio de uma pandemia. Nós estamos vivendo uma crise mundial por conta do coronavírus, certo? Nós estamos passando por uma crise política, porque os governos já não estão sabendo lidar com toda essa situação, essa crescente de casos. Nós já passamos da marca de 6 milhões de infectados no mundo, né? Então, assim, não é só o governo do Brasil, vários governos estão tendo que lidar com toda essa situação. A gente está passando por uma crise econômica, porque nosso sistema econômico mundial vai demorar muito para se recompor depois de tudo isso, empresas fechando, uma taxa de desemprego gigantesca, muito alta, demissões em massa, redução de salários, poder de compra, né, do consumidor ficou bastante reduzido. É inevitável que a gente passe aí por todas as consequências dessa pandemia, né? A gente vive, né, uma crise sanitária também, porque praticamente os sistemas de saúde pública estão entrando em colapso. A gente não tem leite suficiente para suportar tanta gente infectada. A gente não tem aparelhos, não tem equipamentos, não tem profissionais suficientes para dar conta de tudo isso. Esse é outro fato. E no meio de todo esse contexto a gente tem, né, esse abuso de violência policial, esse racismo. Então, paralelo a tudo isso, a gente tem a violência policial, a gente tem todo esse protesto, a gente tem todas essas pessoas que estão se revoltando contra um sistema que já não sabe mais lidar, que já não sabe a diferença de manter a ordem de segurança e simplesmente usar a força, né, a violência policial contra as classes mais vulneráveis, contra os negros. A gente tá numa situação caótica e a gente tem tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. Aí o Anonymous surge para nos trazer revelações bombásticas e para tentar protestar contra tudo isso. E aí a gente tem o surgimento do Anonymous, que é um grupo, tá? Eles são considerados, eles se denominam como uma legião de pessoas que lutam a favor da democracia, das liberdades individuais, independente dos lados, né? Eles querem, na verdade, lutar a favor da democracia, é o que eles sinalizam pra gente. Então a gente tem esse grupo que é um grupo de hack ativistas, eles estão hackeando sistemas de governo, estão expondo dados, só que nenhuma notícia dessas, nenhuma informação foi confirmada de fato. E assim, eu digo que como jornalista eu preciso tomar muito cuidado com aquilo que eu reproduzo na internet, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu dissemino. Por quê? Porque a gente luta contra as fake news, tá? Nós, profissionais de jornalismo, nós estamos numa constante luta contra as notícias falsas. E isso, gente, é independente, tá, da questão de governo. O fato de eu falar isso não significa que eu sou a favor, pelo amor de Deus, de governos autoritários. O que eu acho que a gente precisa entender é que o surgimento, né, o reaparecimento do Anonymous, por essa perspectiva, ele não vai trazer o impeachment do Jair Bolsonaro agora. O que a gente precisa ter em mente também é que, assim, para um processo de impeachment ele avançar, ele precisa seguir os ritos constitucionais, ele precisa ter uma quantidade mínima de votos no Congresso Nacional, tá? No Congresso Nacional, então a gente precisa ter pelo menos 2/3 dos deputados votando a favor da abertura de um processo de impeachment para isso avançar. E a gente não tem. A gente tem uma frente ampla que está se mobilizando contra o Bolsonaro. Diversas denúncias protocoladas, né,
falando sobre crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente, mas ainda não temos quantidade de votos necessária para derrubar. E nada do que foi divulgado pelo Anonymous no site, né, no Twitter, na verdade isso não difere muito daquilo que já está nos portais de transparência. Então, se vocês entrarem lá no Tribunal Superior Eleitoral e nos sites aí do governo, esses documentos, eles são possíveis de ser acessados, né? Então, assim, não é algo absurdo. Por exemplo, se a gente falar em relação a gastos de campanha, né, a gastos em injeção de dinheiro público em sites de anúncio e tudo mais, em campanhas eleitorais, a gente consegue ver isso no Tribunal Superior Eleitoral. Então, não é algo assim absurdo. A gente tem que tomar cuidado com esses alarmismos, porque nós estamos num momento muito delicado. E esse mesmo site do Anonymous, essa mesma página, aliás, do Anonymous, ela foi responsável por fazer uma publicação de um possível plano de dominação global pela China. Então, a gente tem que tomar cuidado para não cair nessa questão de teoria conspiracionista, de deixar a emoção agir mais do que a razão nesse momento. E aí eu vou parafrasear Gabriela Prioli, que é uma influenciadora que eu gosto muito, e ela fala, né? Menos emoção e mais razão. Nós precisamos agora manter os pés no chão, a gente precisa mesmo olhar para fontes confiáveis, tá? E especialistas na área de comunicação, na área de ciência política, já perceberam que os anônimos, embora seja um grupo aí de ativismo político, eles não estão mais tão em evidência na mídia como no passado. Eles ainda têm essa influência, mas se a gente for parar para pensar e se a gente for pesquisar na internet, poucos sites da grande mídia, da mídia tradicional, estão se debruçando a fundo, né, nesses assuntos, porque a gente sabe que ainda não é nada comprovado judicialmente. Até mesmo essa questão da denúncia contra o Donald Trump, era uma denúncia que foi retirada voluntariamente mesmo por uma pessoa que havia denunciado. Então, a grande mídia ainda está olhando isso com muito cuidado e ainda eu acredito que está pisando em ovos, porque o Anonymous, eles se posicionam como um grupo, como um movimento de sistema, mas ainda a gente precisa ter essa cautela. Então, assim, o que eu mais acredito é que o grupo tenha surgido no momento em que o mundo está se posicionando contra, né, esses governos autoritários, governos que sejam considerados de extrema direita, e eles, na verdade, estão querendo combater essas entidades, né, que são super poderosas, que são entidades de elite, que protegem a elite, né. Então, assim, eu vejo mais um movimento que tá aí se aliando aos protestos antifascistas, tá? Que estão acontecendo tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. E nós temos hoje nos Estados Unidos uma movimentação considerada por especialistas a maior delas, assim, em questão de movimento social desde 1968, que foi quando aconteceu o assassinato de Martin Luther King. É isso que eu tenho para dizer para vocês. Esse vídeo foi um pouco diferente porque, além de falar sobre o surgimento do Anonymous, explicar para vocês todo esse contexto de efervescência e ebulição social, eu também deixei minha opinião para vocês, tá? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Agora é um momento de reflexão, é um momento de permanecer em casa, tá, pessoal? Eu quero deixar isso para vocês. Fiquem em casa, a gente sabe que a gente tá num momento de reabertura, de flexibilização do comércio, mas não é hora de a gente ficar na rua, da gente aglomerar e da gente ser anti-ciência negacionista, porque, assim, as coisas tendem a piorar. Agora os casos no Brasil não estão diminuindo, pelo contrário, só estão aumentando. Então, para a gente evitar um colapso na saúde pública, para a gente também evitar o contágio ao próximo, vamos ficar em casa, tá? Se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva, por favor, me ajude, estou começando, tá, esse projeto. Então, conto com você. Por hoje é isso, muito obrigada e até a próxima!